paz, irmãos. Quarta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. No Evangelho de hoje, narrado por São Lucas, vemos Jesus, ensinando seus discípulos a orar. Um dos discípulos pede ao Senhor para que ele os ensine a orar, assim como os discípulos de João Batista também ensinou os seus discípulos a orar. Hoje é necessário, meu irmão, minha irmã, que nós possamos fazer primeiro passo, pedir ao Senhor, clamar ao Senhor que Ele também nos inspire à oração, a termos uma vida de colóquio com Deus, porque a oração nada mais é do que um colóquio da nossa alma, do nosso ser, do mais íntimo de nossas necessidades apresentadas ao Pai. E hoje os discípulos tomaram essa iniciativa. Imbuídos pelo Espírito Santo, pediram para que o Senhor os ensinasse a orar, os ensinasse a falar com Deus, assim também como ele tinha esse hábito de sempre orar. Vemos Jesus sempre orando antes de qualquer decisão que ele tomava. E isso despertou no coração dos discípulos a vontade também de falar com Deus com essa mesma intimidade que Jesus tinha. Então é necessário que nós primeiro peçamos ao Senhor: Senhor, me ensina a orar, me ensina a falar com Deus. E Ele nos ensina hoje a única oração que Ele nos ensinou durante toda a sua vida, a oração do Pai Nosso. Essa oração que tem que estar no nosso cotidiano, ao acordar, antes de dormir, em toda e qualquer decisão que nós possamos tomar. Nós devemos nos colocar diante da presença de Deus e colocarmos as nossas necessidades e principalmente meditarmos nessa oração que é completa, a oração do Pai Nosso. E esse itinerário, esse passo a passo o Senhor nos ensinou hoje com a oração do Pai Nosso. Primeiramente nos dando a graça da filiação, essa graça de chamar o próprio Deus, Criador do céu e da terra e de nós mesmos, de Pai. Essa graça Jesus nos dá dessa filiação, e dessa irmandade, pois se somos filhos de Deus, também somos irmãos de Cristo. É necessário que a gente peça e clama, como diz também o próprio Senhor, Abá, ó Pai, ou seja, meu Paizinho. Tenhamos essa intimidade com Deus, de chamá-lo Ele de Pai, e Ele certamente nos dará todas as coisas. Depois Ele nos ensina a louvarmos o nosso Deus, dizendo que santificado é o teu nome. E depois clamarmos que esse reino se instaure também no nosso coração, e no nosso coração se instaure na terra. Santificado seja o teu nome e venha a nós o vosso reino. E nos ensina a fazer assim como a Santíssima Virgem Maria, seja feita a vontade de Deus. É necessário que nós também nos aprendamos a termos a conformidade com a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. E seja feita essa vontade assim na terra como aqui no céu, tanto no céu quanto na terra. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, esse pão que não é só o pão material, mas principalmente o pão espiritual, o pão que pode ser também a própria oração, essa oração constante, essa oração fervorosa diante de Deus. E logo depois ele vai nos ensinando, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O gesto do amor e da misericórdia, tanto para com aqueles que nos ofenderam, quanto também para aqueles que nós ofendemos no nosso dia a dia. E logo depois ele ensina, a falar como ele mesmo, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do tentador. Livrai-nos, Senhor, de todos os males, principalmente o de pecar, o único mal instaurado na terra. A única ofensa que nós possamos dar ao nosso Deus é aquele nosso pecado do qual a gente não quer se distanciar, não queremos largar. Mas nós peçamos essa graça que o Espírito Santo possa nos tirar esses pecados que ofendem a Deus
e também principalmente nos livrar dos momentos de queda. Faça-se em nós, Senhor, segundo a tua palavra.